Gil. Quem é o Padre Paulo César Gil? Né? É um padre, escritor, é catequista, isso que é importante, ser catequista. E por ser catequista, ele escreve para os catequistas. Eu tenho aqui alguns livros que eu vou citar, você anota aí. Feliz por tê-lo em nossa semana catequética. Seja bem-vindo, Padre Paulo César Gil. Uma boa noite. Boa noite a todos vocês, catequistas. Boa noite. Em nossa semana catequética. Paulo César Gil. Uma boa noite. Boa noite a todos vocês, catequistas. Alguma coisa aconteceu, né? Transmissões de vocês nos celulares. Aí o áudio fica melhor, tá bom? Pode falar pra gente. Boa noite. Agradeço muito o convite, com muita alegria eu estou aqui com a região Lapa para conversarmos um pouquinho sobre esse tema escolhido, a vocação e missão do catequista. É uma alegria muito poder dividir esse espaço, esse momento com o Padre Geraldo, que é um amigo muito querido. Nós já trabalhamos na nossa equipe arquidiocesana e é bom saber também que ao longo de toda essa semana está acontecendo uma semana de catequese ou semana do catequista nas nossas regiões episcopais, em comunhão com a nossa arquidiocese de São Paulo, né, que escolheu como tema para esta reflexão e para essa preparação para o Dia Nacional do Catequista, o tema inspirado no livro do profeta Jeremias, Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Então, com esta inspiração, com esta motivação, nós vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar hoje. E depois, o Padre Geraldo vai me passando se tem alguma pergunta, ou se ele também pode entrar na conversa, se entrar na nossa roda de conversa, para a gente poder, juntos, refletir um pouco mais sobre esse tema. Muito da escolha desse tema, nos passos e encontros de formação de catequistas, é um tema recorrente, ele sempre aparece, vocação e missão, vocação e missão. Aí eu fiquei pensando, o que falar mais sobre esse tema? Então, eu fiz uma leitura, vamos dizer assim, da pedagogia de Jesus e da proposta que ele fez aos seus discípulos e que chegou até nós, chegou à igreja, chegou a nós. É bom lembrar que os documentos da igreja apontam para a catequese como uma ação eclesial. Se a catequese é uma ação eclesial, então o primeiro grande catequista é a própria igreja. Só que a igreja fala por nós, ou através de nós. Não é? Então, o catequista ele é escolhido da comunidade, ele é tirado da comunidade e enviado para ela mesma, para poder falar, então, em nome da igreja, todo o conteúdo da catequese. É uma ação eclesial, portanto, somos todos corresponsáveis nesse ministério tão lindo e tão importante para nós. Então, bem, quando Jesus e a gente pode dizer que ele pensou já em escolher os seus primeiros discípulos, e já dando uma identidade a uma comunidade orante, no sentido de convidar os discípulos para ouvir sua voz, para fazer um encontro com ele, para caminhar com ele, no mistério de Deus, no mistério da fé,
com ele, que passou a ser para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aquele grupo de discípulos e para os primeiros apóstolos, o introdutor, não é? Aquele que acompanhou passo a passo esta experiência do mergulho na fé que foi feito por essa comunidade dos discípulos. Então, quando eu penso em vocação e missão, imediatamente me vem os 3 verbos utilizados, as atitudes que ele nos convida, então, a assumir como compromisso cristão, não é? Para seguir seus passos. Então, o verbo vir, o verbo ver e o verbo ir. E assim ele começa. Nós temos lá no Evangelho de São João, logo no primeiro capítulo, a partir do versículo 35, o encontro de Jesus com os primeiros apóstolos, ou alguns apóstolos, alguns discípulos, né, que querem saber onde Jesus mora. Esta foi a pergunta. Quando Jesus percebeu que eles estavam acompanhando seus passos, seguindo Jesus pelo caminho, Jesus pergunta: o que vocês procuram? Em outras palavras, o que vocês tanto buscam? Então, para a gente entender qual é a nossa vocação e qual é a nossa missão hoje, como catequista na igreja, nós precisamos ter bem claro o que estamos buscando, o que nós estamos procurando. Buscar e procurar. Vamos buscar em Jesus, vamos procurar em Jesus aquilo que está, de fato, nos atraindo para mais perto dele. Então, aqueles homens disseram: onde moras? Quem sabe hoje, a primeira pergunta seria: você pode me passar o número do seu celular? Não é? Podemos fazer contato? Podemos nos falar outras vezes? Quando eles perguntam onde mora, eles estão querendo saber aonde vamos encontrá-lo. Como podemos te encontrar novamente? E aí Jesus então faz aquele chamado, não é? Para o seguimento. Vinde, vinde ver, vinde e vede. Então nós temos aqui como questão importante, primeiro, quando falamos em vocação, nós imediatamente pensamos num chamado. Catequistas, vocês todos, né, que estão aqui, não só da região Lapa, mas tiveram acesso à divulgação dessa semana e estão nos acompanhando hoje, quando pensamos em vocação, nós pensamos logo nesse chamado feito por Jesus. É importante que a gente tenha bem claro quem nos chama. Eu uso essa expressão, e isso é muito importante, pensar quem me chama, porque não é quem me chamou, quem continua me chamando. Desculpa, Padre Paulo Gil. Você poderia desligar o áudio? Está dando bem. Sim. Obrigado. Pode Um pouquinho. obrigado. Será que já melhorou? Então, quando eu me pergunto quem me chama, eu estou querendo entender quem está me chamando agora, não quem me chamou, porque o chamado de Jesus, ele se atualiza. Então, é muito bom e é importante que a gente tenha claro que Jesus continua me chamando. Portanto, ele continua se fazendo próximo, ele continua me chamando para mais perto dele, para que eu entenda que pensar sobre a vocação é pensar, então, no porquê. Jesus se aproximou. Ação de amor, de fé e de serviço. Comigo, com a minha comunidade, com todos os catequistas, que aos poucos vão entendendo que é ele quem chama e também o porquê desse chamado. Então, é bom que a gente se pergunte, né? Por que fomos chamados? E quando nós falamos em missão, nós pensamos logo no ir. Por isso, vinde e vede, e depois Jesus vai dizer aos seus discípulos: ide, não é? Fazei com que todos se tornem meus discípulos. Então, é um envio. A missão está ligada ao envio. Vocação ao chamado. Missão, envio. E quando eu vou pensar sobre qual é a minha missão e tentar entender qual é a minha missão, fui chamado para esta missão, aí eu vou me perguntar: para quê? Então, vocação, por quê? Missão, para quê? Vamos lá. Então, é assim que eu queria conversar um pouquinho com vocês
para a gente abrir espaço para as perguntas. Quando, então, a gente começa a refletir sobre o nosso chamado ou sobre a nossa vocação, e a gente vai descobrindo que Jesus continua nos chamando, continua se aproximando, ao mesmo tempo, ele vai constantemente, a gente pode dizer assim, porque a gente vai ampliando o nosso conhecimento sobre ele vai se apresentando. Então, não basta saber o nome, não basta saber que quem me chamou foi Jesus, mas quem é esse Jesus? Quem é Jesus de Nazaré? É importante que eu também dê passos de aproximação, de conhecimento, de adesão ao seu projeto, de interação com ele, para ter bem claro que esse Jesus, Jesus de Nazaré, que me chamou para uma missão, para um serviço na igreja, na comunidade, ele está revelando a mim a vontade de Deus Pai. Então Jesus se apresenta, e ao apresentar o seu nome, ele se apresenta como quem vem revelar uma boa notícia. Já o nome de Jesus significa Deus salva, aquele que salva, Deus Salvador, vem nos mostrar ou vem nos indicar um caminho para a grande proposta de Deus, ou a grande boa notícia de Deus, que é a salvação. Mas para alcançar a salvação, eu preciso encontrar Jesus. E eu preciso caminhar com ele para a salvação, para receber a salvação. Então Jesus se apresenta. Apresentando o seu nome, ele apresenta o seu projeto de libertação, o seu projeto de salvação, o seu projeto de vida nova, de vida renovada. Então vamos descobrindo qual é esse plano. Quando eu entendo que estou todo envolvido, que a minha vida está envolvida a um plano que é de Jesus, que é de Cristo, e que este plano pode ser também o meu projeto de vida ou o meu plano de ação, pronto, fica muito mais fácil viver a minha vocação. Porque eu vou entendendo que tudo que eu busco fazer, eu preciso estar pautado, fortalecido, fundamentado nos princípios, ou na pedagogia, ou na vontade de Jesus Cristo. É muito importante que a gente resgate sempre essa ideia, vamos dizer assim, na nossa trajetória, na nossa caminhada. Não importa se eu sou catequista de há 20 anos, 30 anos, ou se eu sou catequista há 10 anos, há 5, ou se estou começando agora, não importa o tempo. O importante é que eu tenha muito presente na minha mente, no meu coração, na minha vida, que Jesus Cristo se revelou a mim, que Jesus Cristo se aproxima e que Jesus Cristo me acompanha. Ok, gente? Isso é muito importante. Quando, então, o primeiro verbo, vir, quando Jesus diz àqueles homens, àqueles primeiros discípulos, vinde, para poder ver, vinde, ele está dizendo, venham, fiquem mais perto, se aproxime. Jesus quer que eles também passem pela experiência de um encontro pessoal. Quem quer saber onde está Jesus, quem quer encontrar Jesus, tem que tomar essa decisão de ir ao seu encontro. Foi o que fizeram. Foram e ficaram com ele, e permaneceram com ele por um tempo. Então, quando sentimos esse chamado, entendemos esse chamado, e hoje, depois de tantos anos que eu, por exemplo, estou comprometido com a comunidade, com a igreja, você também, depois do tempo que você tem como catequista, pode de novo se perguntar, eu quero me aproximar deste homem que está me chamando? Eu quero me aproximar de Jesus, mestre e Senhor? Eu quero me aproximar de Jesus que está querendo dar uma boa notícia? Eu quero me aproximar dessa novidade que ele tem para mim. E por quê? Por que eu fui chamado? Ou por que fui escolhido? Existe um motivo. E esse motivo está dentro da nossa própria história. Quando foi que nós nos sentimos chamados? Pela primeira vez. Em que ocasião se deu esse chamado? Em que momento? Qual era o sentimento que eu vivia naquele momento? E como eu vivia a minha fé?
Como é que eu testemunhava a minha fé? Por vezes, ou muitos de nós, muitos dos catequistas, se sentiram chamados num momento de muita euforia, de momento de muita alegria, de muita esperança, mas outros se sentiram chamados num momento de dor, de solidão, de sofrimento, de angústia, de dúvida até. Mas sentiu Deus, Jesus se aproximando e revelando Deus, e revelando o Pai, e chamando para uma missão especial. E lá no comecinho a gente não entendia muito bem por quê, nem para quê. Mas ao longo da vida, passo a passo, ou dia a dia, a gente vai discernindo melhor esse chamado, vai entendendo melhor o porquê fomos chamados por ele. Então é muito importante que a gente se pergunte tudo isso, para ficar bem claro a compreensão da nossa vocação. Quando eu paro para pensar no motivo, por que será que ele me escolheu? Eu tenho um amigo padre que diz assim: se eu fosse Jesus, eu não teria me chamado. Mas já que ele me chamou, então agora vamos encarar juntos, vamos caminhar juntos. Então, quando eu paro para pensar o motivo, por que será que ele me escolheu? Por que ele olhou para mim? E olhou para mim com os olhos repletos de compaixão, assim como Jesus fazia. Ele olhava para aquela multidão e sentia compaixão. E quando ele olhava para aquela multidão e sentia compaixão, ele percebia que era ali uma realidade que revelava um povo carente de atenção, carente de justiça, carente de paz, carente de Deus. E Jesus queria então que a sua comunidade pudesse ser um instrumento para levar aquelas pessoas tudo que era necessário para preencher o vazio que existia na vida de cada uma daquelas pessoas que estavam ali, né? Daquela grande multidão. Jesus lança um olhar muito mais abrangente, muito mais libertador nesse sentido, porque ele percebe que estão caminhando como ovelhas sem pastor, que precisam ouvir a voz do pastor. Muitos conseguem ouvir por si mesmos a voz do pastor. Outros precisam de ajuda de outras pessoas. Outros precisam ser motivados. Outros precisam ser encorajados. Outros precisam resgatar o encanto ou se reencantar por Jesus para ouvir a sua voz de pastor e seguir com ele, caminhar com ele. Então, quando eu penso qual é o motivo, aí então eu paro para refletir. E o motivo é esse. Jesus espera algo de mim. Jesus espera alguma coisa de você. Jesus espera alguma coisa de nós, como comunidade, como igreja. Então, o motivo é esse, porque ele espera alguma coisa da gente. E o que significa isso? O que é que ele espera, então? Eu creio que Jesus espera ser mais conhecido, Jesus espera ser mais acolhido, Jesus espera ser mais próximo. Por isso ele diz também: vede, vinde e vede. Com ele fica mais fácil abrir os olhos, abrir a mente, abrir o coração e enxergar essa nossa realidade de uma forma, de um modo melhor. Olha o que o tempo está fazendo conosco, na verdade. Nós estamos enfrentando ou atravessando uma fase difícil, que é esse tempo de pandemia, um tempo de muita tristeza, um período sombrio, vamos dizer assim, de muita dor, de muito sofrimento, de muita morte. Mas também é um tempo que nos convida a pensar na mudança que se faz necessária. Eu acredito que o planeta pediu licença para nós, para que silenciássemos um pouco e para que pensássemos como precisamos sair de tudo isso melhores do que entramos. Como vamos, depois deste tempo de pandemia, nos apresentar novamente ao mundo? Como estamos trabalhando esta melhora, ou este crescimento, este amadurecimento de vida e de fé em nós? Então, quando pensamos em vocação do catequista,
também devemos refletir sobre a necessidade de ser um bom catequista. Para ser bom catequista, eu preciso ser um bom ser humano. Ou melhor, eu preciso ser profundamente humano. Eu só serei o bom catequista, que é aquele que fala, que anuncia, que acompanha, que leva o catequizando para a vida da igreja, para a vida da comunidade, que acolhe e que dá passos juntos, como um acompanhante, como um amigo, como um irmão da fé, se eu for profundamente humano. Jesus nos dá grandes lições no Evangelho sobre sua humanidade. Sentindo compaixão, amando, sentindo a dor do outro, sentindo a necessidade das pessoas, sentindo a fraqueza, sentindo o pecado presente na história, na vida de tanta gente. Mas ele foi se revelando tão próximo e tão humano que foi capaz de atrair muita gente para perto dele. Então, o catequista entende a sua vocação, ele também se apresenta para a igreja e para o mundo como um instrumento capaz de revelar este bom pastor que está presente no seu trabalho, né? No seu ministério. Então, se Jesus quer ser conhecido, acolhido e também mais próximo, ele será por nós, contando com a nossa contribuição, contando com a nossa colaboração. Então, para encerrar esse primeiro momento sobre a vocação, eu diria: vinde e vede. Este convite que Jesus nos faz é para olhar para a messe. A messe é grande. São Mateus, o evangelista Mateus vai dizer lá no capítulo 9, né? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E nós olhamos para a nossa comunidade e nós percebemos exatamente essa realidade, como ainda somos poucos, como ainda é pequeno o número dos catequistas. Por mais que a gente tenha catequistas participando de cursos, dos eventos desta semana, olhando para a minha comunidade, para as nossas comunidades, o número de pessoas atuando como catequistas ainda é pequeno. Então, precisamos olhar para a messe. Campo de trabalho, campo de missão é grande. Os trabalhadores são poucos. E aí Jesus diz o quê? Vamos pedir ao dono da messe que nos envie mais operários, que toque o coração de mais pessoas, para que venham colaborar conosco. Então, se nós sentimos que estamos enfraquecendo no trabalho, ou que estamos fragilizados na nossa missão, na nossa tarefa, junto da nossa comunidade, esta é a hora, esse é o momento de fazer silêncio e também o silêncio ativo, né? Que nos convida a esta escuta orante da voz de Deus, para pedir a Ele, então, mais colaboradores, mais pessoas para o trabalho. A segunda parte desse tema é falar um pouquinho sobre a missão do catequista. Então, se a vocação do catequista está toda baseada ou fundamentada no chamado feito por Jesus, fica claro, então, que este chamado que um dia sentimos, ou que ouvimos, ou que percebemos Jesus nos chamando, ele se renova diariamente. Hoje, você está aqui participando desta live porque o chamado se atualizou, porque Jesus continua te chamando. Se nós estamos aqui, estamos respondendo sim a Ele. Então, essa é a nossa resposta, porque temos essa vocação. Porque somos catequistas, não estamos catequistas. Quem está catequista é porque não entendeu nada da sua vocação até agora. Eu sou catequista, mesmo que algum dia você deixe de atuar como catequista. A sua identidade como cristão, que um dia você assumiu o compromisso de evangelizar, de anunciar a boa nova, de revelar Jesus, não pode se perder na sua história. Não pode
ser eliminado da sua história, não pode ser apagado. Então, tem que ficar bem claro, gente, uma vez catequista, para sempre catequista. Isso é muito importante, que essa semana nos ajude a entender, em preparação ao Dia Nacional, que esta é a minha identidade, esta é a sua identidade como cristão, comprometido com o Evangelho, para ser, então, esse sinal visível de Jesus, do Mestre e Pastor, que quer revelar uma boa notícia à humanidade. Nós temos em nossas mãos esta tarefa, ou esta responsabilidade, eu diria. A decisão de dizer sim, de tomar uma decisão e dizer sim a Cristo que nos chamou e nos chama. Bom, aí, agora vamos lá. E qual então é a nossa missão como catequista? Eu já entendo o porquê, qual foi o motivo que ele me escolheu, né? Se eu entendo que eu fui alcançado pela sua generosidade, pela sua misericórdia, porque é assim que eu entendo a vocação, não é? Eu não pedi para ser chamado, eu fui encontrado por ele. Eu não pedi para ser discípulo, eu fui, o seu amor, a sua misericórdia me alcançou. E aí me coloca nesse caminho do discipulado, nesse segmento, para viver, para entender o seu evangelho, e como o Papa Francisco tem insistido, né, para aprender a anunciar com alegria o evangelho. Tá bem, se eu entendo isso, agora vamos nos perguntar, para quê? Qual é a missão, então? Para que fomos chamados? Então, se a gente pudesse resumir, eu queria trazer aqui à luz uma passagem do Evangelho, que Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Esta é a nossa missão. Esta é a missão de todos nós consagrados, bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, missionários e leigos, de modo muito especial, porque o número também é muito maior. Nós estamos no mundo justamente para ser o sal da terra e luz do mundo, como o Cristo nos pediu, como o Cristo nos chamou. Estou falando algo tão importante que até a câmera aqui deu uma escorregada. É sim, é séria a nossa missão. É um compromisso muito desafiador, mas é muito importante. Que a gente tenha, assim, a nossa mente, o nosso coração todo disponível para ele, mas os nossos pés plantados no chão da nossa comunidade, na realidade da nossa comunidade. Ser sal da terra e ser luz do mundo é poder dar à igreja e ao mundo um sinal visível do nosso compromisso com o Evangelho. Isso é importante, não é? Tá bom. Um outro ponto que eu queria destacar é justamente, justamente o chamado que ele nos faz para ser instrumento. Ser sal, ser luz, mas ser instrumento. Instrumento de quê? Instrumento de misericórdia, instrumento de reconciliação, instrumento de paz, instrumento de amor. E aqui me vem à luz o Evangelho de Mateus, quando Jesus vai dizer aos seus discípulos, formando sua comunidade, ele vai dizer, diante daquela multidão que está ali sofrendo e, ao mesmo tempo, percebida pelo discípulo como alguém que pode correr o risco de sentir fome, está na hora de despedir essa comunidade, esse povo, essa multidão, para que eles possam ir ao povoado e comprar alguma coisa para comer. E Jesus vai dizer assim: vocês precisam ser esse instrumento de amor. Vocês podem dar a eles o que eles precisam. Deem a eles de comer. Então, assim, Jesus convida os seus discípulos, e hoje a nós, para sermos sal da terra, luz do mundo e também um instrumento de amor, de misericórdia na comunidade onde nós estamos atuando, onde nós estamos vivendo e convivendo. Não é? Também, quando a gente fala em missão, nós
precisamos ter claro que para assumir a missão, eu preciso ser um sujeito ativo neste compromisso para o qual fui chamado, nesta tarefa. Quando Jesus diz assim, ide e fazei com que todos se tornem meus discípulos, olha aqui, esta frase já tem um serviço que ele está apresentando. Vão, mas façam alguma coisa. Vão e comece a realizar o que precisa ser feito. Vão e complete aquilo que ainda precisa ser melhor ou mais possível, né? Que seja possível de ser alcançado. Então, vão e façam. Sejam sujeitos, e aqui sujeitos ativos. Quando nós falamos em ser sujeito, eu me lembro muito de toda essa preparação nossa da iniciação à vida cristã, de inspiração catecumenal, que nós falamos que o catequista, além da comunidade, da família, né, e dos ministros ordenados, o catequista, ele é um sujeito no processo. É esse sujeito ativo, que caminha, que acolhe, que leva para dentro da comunidade, que ajuda o catequizando no momento em que ele precisa dar esse mergulho no mistério da fé. Assim, eu entendo a missão do catequista. Só para concluir e também para resumir um pouquinho, para ficar mais claro. O para quê consiste em ser sal da terra, ser luz do mundo e ser instrumento de amor e de misericórdia, como quis Jesus. Para construir o reino de Deus, para construir a minha comunidade e para construir a minha igreja. É uma relação de amor que ele estabelece comigo e que nós estabelecemos com a nossa comunidade de vida e de fé. E agora, Padre Geraldo, eu já estou quase acabando. Aí a gente pode abrir um pouco para as perguntas. Depois que eu entendo qual é a minha vocação e qual é a minha missão, então, por quê e para quê, ainda me vem uma preocupação. A missão é para realizar onde, em que lugar, em que momento, onde isso vai acontecer. E aí eu quero só trazer presente um pouquinho a palavra de São Paulo, que vai ser a segunda leitura da missa domingo que vem, no dia do catequista. Ele vai dizer, não se conformem com o mundo, mas vamos transformá-lo. Aí eu entendo que o lugar de missão é onde ainda precisa ser mudado alguma coisa. O lugar da missão é onde precisa ser transformado. E antes de ir para o mundo, o primeiro lugar de missão é dentro de nós mesmos. É o nosso coração. Então, o nosso coração é um campo de missão. Eu preciso mudar, porque lá São Paulo está dizendo assim, não se conforme com o mundo, transformai-vos, mas mudem o seu jeito, o seu modo de julgar, de pensar, de agir. Então, a mudança começa dentro de nós. Eu acho que é isso que eu queria hoje compartilhar com vocês. E se a gente tem um tempinho, né? Para a gente, se tiver alguma pergunta, se tiver alguém querendo acrescentar uma ideia, Geraldo, fica à vontade. Sim. Vamos lá. Agradecer, né? Diocese de Santos, mandando abraço, Padre Paulo, para você, para todos. Capivari, uma cidade do interior de São Paulo, também mandando abraço. Minas Gerais, Diocese de Pouso Alegre, abraço. A turma do Menino Jesus, do Tucuruvi, mandando abraço da sua paróquia, né? Da minha casa. Da sua casa. E uma pergunta é assim, olha, padre, eu quero saber como o padre me chamou para ser catequista, e agora o que eu faço? Sabe quando o padre chama e o catequista não sente chamado? E aí? Essa é uma dúvida que surgiu aqui no grupo. É sempre assim, né? Quando alguém se sente chamado, ou quando o padre chama, a primeira preocupação é, e agora o que eu vou fazer? Olha, uma dica, então. Você faça uma
profunda oração e diga para Jesus: por este padre, o Senhor me chamou. Agora eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda. Então, comece a pensar comece a conhecer sua comunidade. Acho que é o primeiro passo. Quando a gente conhece bem a nossa realidade, o nosso grupo, vai ficando mais fácil o nosso trabalho, porque a gente vai se aproximando deles com mais tranquilidade, com mais espontaneidade, né? Então, esse é um começo muito interessante. Eu sempre acho, né, que o padre, ele é o mediador, né? O padre que Isso, chama é o exatamente. mediador. É essa palavra, isso mesmo. Ou Ele é o seja, mediador entre Cristo e a pessoa, e né? a pessoa. Então, aceitar e se lançar, né? Isso, se joga. É Se isso. joga e confia e vai buscar formação e o Senhor vai nos capacitando à medida que a gente Claro, quer caminhar, né? Não tenha medo de claro. aceitar o convite feito pelo padre, né? Ele é um Exatamente. mediador. Outra, Exatamente. outra pergunta é assim, a metodologia da IVC, né? Como estimular, como trazer aquelas crianças que passam pela primeira Eucaristia e desaparecem. Eu falei assim, ó, a Aham. vocação já é uma preocupação, assim, como manter, vamos dizer assim, estimular para que eles fiquem. Certo. Olha, eu tenho me perguntado muito sobre isso e por onde eu vou, sempre essa pergunta aparece. Como segurar ou como manter o grupo depois de receberem o sacramento. Eu penso o seguinte, como nós estamos falando de iniciação à vida cristã, a gente fala muito sobre inspiração catecumenal. A inspiração catecumenal nada mais é do que resgatar o testemunho daqueles que se converteram e assumiram a fé cristã. Então, o primeiro passo para uma boa catequese é um bom testemunho do catequista. Então, o catequista tem que fazer a sua parte, ele precisa ser este evangelho vivo para os seus catequizandos. Então, é o seu testemunho que vai valer. Se a criança, o adolescente, depois de receber os sacramentos, não voltar ou desistir, e talvez essa desistência será por um tempo, ela é provisória para alguns, vai ficar o que ele guardou do testemunho dado pelo catequista. Então, isso é muito importante. O que foi lançado, a sementinha que foi lançada vai germinar, se o testemunho for consistente, né? Então, vale lembrar, então, né, que o catequista é o agente da esperança. Ele não pode Isso. perder a esperança, Não né? pode, não pode perder a esperança. Exatamente. Outra pergunta aqui. Está dizendo da vocação do catequista, né? Dá-lhes vós mesmo de comer, né? Que você falou bem bonito. Jesus que pede, você é capaz, vai lá e alimenta o meu povo, né? Ele está motivando. Só sentir vocacionado não basta, é preciso uma formação, né? O catequista tem que buscar o conteúdo para alimentar a vocação, Uhum. não é isso, Padre Paulo? Exatamente. Olha, Geraldo, você usou a expressão mais correta. Precisa ter acesso ao conteúdo para poder alimentar. Quando Jesus diz isso para os discípulos, dar-lhes vós mesmos, é como se ele estivesse dizendo, vocês já têm aqui, diante de vocês, o conteúdo, que é ele mesmo. Então, o catequista que quer ser um bom catequista, ele não pode parar de participar dos eventos de formação, das oportunidades que tem, porque a gente aprende a vida inteira, não é? Exato. A vocação ela é alimentada com a formação, né? A espiritualidade, a oração, né? O catequista que não E é, alimentada pela espiritualidade, pela oração e pela formação e também pela integração com a comunidade. Ele precisa ter compromisso com a comunidade, né?
São os pilares, né, da vocação do catequista. E o catequista que faz esse encontro, né, padre, com Jesus Cristo, ele não desiste fácil, porque ele está solidificado o seu jeito de agir, o jeito de ser, né? Então, o catequista que faz a experiência com o Cristo, ele não desiste, porque catequizar não é fácil, não é fácil. Falar de Santos, dando um abraço. O padre fez aniversário ontem. Um abraço. A Lourdes está mandando um abraço. Vamos ver quem mais tem aqui. Ó, ó, Maria Aparecida está dizendo assim: Padre, os catequistas se sentem muitas vezes confortáveis, sabendo que Jesus os chamou, mas nem sempre fazê-los ir além. Olha só, repetindo um pouquinho aquilo que eu disse. Jesus disse: vinde e vede. Ver não é fácil. Não é? É um compromisso. Eu tenho que, para eu ver, para eu enxergar, eu preciso ter disponibilidade, ter vontade de abrir os olhos, de abrir a mente, de abrir o coração. Então, eu não posso me acomodar. Ah, me sinto chamado, então para mim já está tudo garantido. Nada disso. O chamado de Jesus ao nosso ministério é exigente. É um compromisso mesmo. Ela diz também assim: muitos sentem o chamado e param ali. E o risco é de se sentir, como é que eu diria? Eu fui escolhido, então eu sou melhor, então não preciso mais nada. Tem que tomar esse cuidado para não cair nesse risco, né? Exatamente. E separados dos outros. O catequista não é aquele que está separado, né? É aquele que caminha junto. É um escolhido para caminhar junto, né, Padre Paulo? Não escolhido para ficar parado nem sentado, mas caminhando, né? Caminhando e fazendo. Mas vamos achar mais aqui. Estou mandando aqui, Padre, um abraço da Maria de Lourdes de Caldas, Lima. Nossa! Mandando um abraço para você. Muito obrigado. Agradecimento. O catequista ajuda a escrever a história com testemunho. Com testemunho. Ele, aliás, só para acrescentar então essa palavra testemunho, né? Eu acho que já alguns catequistas ou muitos dos catequistas já terão em breve em mãos o diretório para a catequese, o novo diretório para a catequese, né? E lá eu queria só citar 3 características essenciais para o ministério do catequese ou do catequista. No parágrafo 113, minha gente, anotem aí, parágrafo 113 do Diretório para a Catequese vai dizer assim, que o catequista é, primeiro, testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Palavras já ditas pelo Papa Francisco no Congresso em Roma para os catequistas. Guardião da memória da fé. Outra característica, o catequista é mestre e mistagogo. Ele é mestre no mestre, e é mestre com o mestre Jesus, né? E por fim ele diz, o catequista é acompanhador e educador. Olha que interessante a expressão acompanhador, aquele que acompanha, né? Que faz o caminho com o outro. Então ele é pedagogo, né? Ele caminha com e é um mistagogo. Ele ajuda ou ele conduz ao mistério. Ao mistério, né? Isso mesmo. Alguém aqui está dizendo assim: como incentivar a comunidade a engrossar, quer dizer, aumentar o time de catequistas, porque resistem tantos. Falta muito trabalhar a consciência da comunidade para a sua dimensão catequética. A comunidade é sujeito como primeira catequista. Então, às vezes, as nossas atividades, os nossos avisos, a nossa programação de catequese, ela fica muito guardada para o grupo de catequistas.
Então, nós temos um erro histórico também de o grupo ficar muito fechado em si. E aí a comunidade ficou solta. Agora a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Tentar fazer com que uma boa catequese para que a comunidade se veja como sujeito nesse processo. É difícil, mas não é impossível. É importante que a gente considere esse desafio, né, de ajudar a comunidade a se ver como catequizada e catequizadora. Isso. Tem mais alguma? Não, ainda não chegou mais. Só alguém pergunta, né, aqui o catequista como acompanhador e educador. Então, o acompanhador, como se eu entendesse as duas dimensões do catequista pedagogo, que é aquele que caminha junto, né, para o acolhimento da pessoa e da palavra de Jesus, e é também, ao mesmo tempo, um mistagogo, que acompanha para o mistério, que introduz no mistério. O catequista não pode ser só alguém preocupado com o tempo de formação ou de preparação até o sacramento. Nós estamos falhando muito no acolhimento e no acompanhamento. O acompanhador, ele está a todo momento atento à vida dos seus catequizandos e da sua comunidade. É claro que a gente precisa da ajuda de outras pessoas, de outros agentes, de outras pastorais. Mais do que nunca, podemos fazer, agora é a hora de fazer uma boa interação com a pastoral familiar, com a pastoral litúrgica, para a liturgia, com a pastoral social. Então, nós temos que trabalhar juntos, para que, de fato, a gente possa acompanhar o catequizando na sua vida de fé. É um pouco isso que a gente entende, né? Sim. É o companheiro que está junto para todas as horas, né? O catequista. O companheiro de caminhada. O companheiro de caminhada, né? No diretório, né? Está especificando bem isso, né? Para quem tem um diretório, vai procurar em casa, para a página 87, né, Paula? Padre Paulo. Isso. Letra C. Ele está explicando bem quem é o catequista, acompanhador e educador. É aquele que, de repente, vai aprendendo no caminho, no caminhar, né? E que acompanha de perto. Isso. Isso é importante. Hoje a gente não pode ficar muito perto por causa da pandemia. Mas é verdade. Todas as iniciativas aí para o encontro virtual ou online, né? A catequese que muitas paróquias têm continuado assim, né? Também é uma forma de estar perto, né? Estar perto não é só estar fisicamente perto, mas é estar comprometido com o outro. Isso é importante. O catequista não pode ter medo de falar, né? De anunciar. Não. E é com a história de vida é que ele anuncia, não é isso? Isso. Ele É com a vida. É com a vida. E descobrindo a vida dos catequizandos, ele ajuda a melhorar. E vai promovendo, então, esse encontro, né? O catequista é aquele que promove o encontro do catequizando com Jesus. Isso. Ele Porque ele já encontrou. Exatamente. Então, ele facilita para o outro essa possibilidade do encontro. E acompanha justamente para que o catequizando cresça, não é? E aí ele participa de todo esse processo de educação da fé, de desenvolvimento da fé, amadurecimento da fé do seu catequizando. Isso é um catequista comprometido, né? Padre Paulo, nós podemos falar também que o catequista é o facilitador, porque ele já teve o encontro com Jesus, né? Ele é o facilitador. Eu diria o seguinte, podemos entender essa palavra facilitador como quem interpreta a novidade revelada por Jesus. Então, o catequista que já passou por esse processo, que já fez o seu encontro pessoal com Jesus, para ele fica muito mais fácil
interpretar para os seus catequizandos, ou facilitar, não é? Como facilitador, esse momento do encontro pessoal com Jesus. É assim mesmo. É como na Bíblia tem tantos exemplos, né, de pessoas que foram sendo intérpretes, né, ou mediadores, facilitadores para a condição da palavra de Deus, da vontade de Deus. Né? Acho que é por aí. Sim. Na palavra de Deus, é lá no eunuco, né? O Filipe. Como que eu vou falar se não tem quem fale? Como que eu vou anunciar se ninguém me ajuda, né? E essa passagem ela é muito interessante, né? Porque aliás, ela é inspiradora para a catequese. Porque quando o Filipe encontra o eunuco, está querendo, está sedento, carente dessa palavra, do conhecimento de Deus, e ele não tem, então o Filipe se coloca ali do lado e começa a apresentar Jesus para ele, chegando até Jesus, né? E esse tempo de conversa, esse tempo de formação, que a gente pode até entender como catequese, vai despertar no eunuco, nesse caso, no catequizando, o desejo de ser batizado. Chegou uma hora que ele mesmo diz lá na passagem, né? Aqui temos água, o que me impede de ser batizado? Ou seja, eu já fui preparado, agora eu entendo, então agora eu quero assumir, quero passar pelo rito, né? Isso é muito bonito. Imagine a nossa catequese se a gente permitisse que os nossos catequizandos dissessem o momento em que ele está preparado, né? Para assumir essa fé, ou a sua vida cristã. Seria muito bom, seria muito melhor. É muito bonito esse encontro. Outro também que a gente pode, a samaritana, né, padre? A samaritana conversando com Jesus. Quando ela se sente pronta, o que ela faz? Vai e anuncia, né? Então, o catequista bebe da fonte e a primeira coisa, aí me lembra um pouco aquela pergunta que você fez sobre quando eu fui chamado para ser catequista, e agora o que eu faço? A gente tem a tendência de pensar sempre no desafio como um problema, não é? Ela vai dizer para Jesus, como você vem pedir água para mim? Você não trouxe nem balde. Ou seja, já coloca uma barreira, um problema. Mas depois, aos poucos, ela vai descobrindo quem é aquele homem, né? Aquele homem, profeta e Messias. E aí aí sim, ela se desperta para o anúncio, né? Para ser comunicadora também, né? Da fé. É assim que acontece na nossa vida, né? Esses 3 passos eu entendo como encontro pessoal com Jesus. Entender quem é Jesus de Nazaré, portanto, a dimensão humana de Jesus, quem é Jesus profeta, né? A força da sua palavra, e quem é Jesus Messias, o Senhor. São os 3 passos para o encontro. Né? Feito esse encontro, ir e anunciar sem medo, né? Aí vai sem medo, vai com coragem. Né? Com coragem. Deixa eu ver se chegou mais, padre. Vamos ver aqui. Olha o tempo aí para ver se não cai aí. Isso. Vamos ver aqui. Então, uma mensagem, né, de esperança para os nossos catequistas da região Lapa, Padre Paulo. Não chegou mais pergunta, então a gente gostaria de ouvir do senhor um incentivo, já em forma de agradecimento. Muito obrigado por nos ajudar nesta semana do catequista, que começou no domingo e termina no próximo domingo, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Amanhã teremos, então, a hora santa vocacional. Na sexta-feira, o encontro com Dom Odilo, né, uma live com Dom Odilo, às 20 horas, falando sobre o diretório para a catequese, né, o novo diretório para a catequese. No sábado, às 15 horas, a Nossa Senhora da Lapa,
a celebração eucarística com Dom José, na Igreja Nossa Senhora da Lapa. O enfoque é catequistas enviados em missão, né? E no domingo, o encerramento da nossa semana na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né? Setor Leopoldina, da nossa região lá. Então, agradecer os catequistas da nossa região Lapa, da Arquidiocese de São Paulo, os demais catequistas que mandaram mensagem para nós, esparramado por esse São Paulo, por esse Brasil afora. Muito obrigado por nos acompanhar. Paulo, Padre Paulo Gil, obrigado por essa mensagem de alegria, de vocação, um sentido que o Senhor nos deu para a nossa vocação de catequistas. Muito obrigado. Então, fica aí a sua mensagem para nós, catequistas. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, o convite, né, que me foi feito. E a mensagem é exatamente resgatar o versículo do texto do profeta Jeremias, que a Arquidiocese escolheu como tema para essa semana. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. É como um grito do profeta dizendo: o Senhor foi mais forte, o Senhor me venceu, me convenceu, me abraçou. Né? Então, catequistas todos, sintam-se abraçados por Ele, sintam-se fortalecidos por Ele. Talvez você encontre desafios, dificuldades na trajetória, no caminho, na missão, mas não tenham medo. Coragem, avancem, caminhem, que Jesus está conosco. Seja muito feliz e faça também com que os seus catequizandos sintam a sua felicidade, para que eles percebam que é bom fazer parte da comunidade de Jesus. É bom fazer parte dessa comunidade que se fortalece cada vez mais com a ação do Espírito de Deus, que nos ajuda a entender os sinais de luz revelados por Deus. Deus abençoe, então. Fiquem em paz. Muito obrigado pelo convite. Tenham todos uma boa noite e sejam abençoados por Deus hoje e sempre. Uma boa noite a todos. Bom dia do catequista para todo mundo. Uma festa aí para gente. Deus abençoe. E todos somos catequistas, né? Batismo, crisma e Eucaristia.